A palestra proposta é falar sobre como que eu uso a astrologia para ajudar no encontro do medicamento homeopático simílimo. Existe um medicamento homeopático simílimo para cada pessoa. Esse medicamento é dificílimo de achar. Existem técnicas homeopáticas que o homeopata normalmente faz. É uma entrevista, você chega lá, fala dos seus problemas de saúde, seus medos, e se faz uma série de perguntas de coisas do corpo que são peculiares, que são raras, coisas estranhas. Quanto mais estranho e peculiar, mais é homeopático. Tipo assim, a vontade de molhar o pé antes de dormir, coceira que dá, coisas estranhas. Quanto mais estranho, mais isso indica. Isso é uma linguagem da casa 6, é uma linguagem virginiana. E se usa muito porque não há engano. Na linguagem do sintoma físico, você vai lá e encontra na repertorização, como é que se chama, tais e tais e tais remédios. Você coloca lá, isto, tais remédios. Aí bota um outro sintoma, isso. Aí você vai tendo a ideia de o que vai casando, vai aparecendo mais vezes. E às vezes não é o que aparece mais, é o mais estranho, peculiar e raro que indica essa peculiaridade do remédio, às vezes. E aí você presta atenção naquele pequenininho que aparece, que é um remédio que não é grande, que não é um policresto, e esse remédio, por ser pequeno, por aparecer uma, duas vezes, ele ganha importância e você vai estudar sobre ele. Aí no estudo desses remédios, você descobre o sofrimento daquela alma. Existe uma coisa chamada psora. Quem inventou isso tudo foi o Hahnemann, em 1755, está lá no lembrar. Ele é alemão e ele foi contra todo um estudo que havia anterior a ele de Galeno. Galeno falava assim, está com dor, toma remédio para tirar a dor. A cura era então pelo contrário, certo? Hahnemann falou, não, eu já notei que uma pessoa que senta numa árvore que durante um tempo aparece verrugas no ânus. Será que ele sentando, será que foi porque sentou ali? Estranho, né? Eu vou dar essa mesma árvore, esse mesmo princípio que o causou as verrugas, para ver o que acontece. Isso foi uma coisa assim dessas pessoas geniais. Existem seres especiais no mundo que vêm para transformar toda a humanidade. E Hahnemann foi esse. Ele começou a dar e via que as verrugas sumiam. Então ele se gozado, é o princípio da similitude, da similaridade que resolve as doenças. E aí ele foi aprofundando e fazendo experimentação. Experimentação no homem são. No homem são, teoricamente, são porque ninguém é são, em tese, né? Mas dava para a pessoa que não tinha aqueles sintomas e observava, notava o que acontecia. A nível físico, a nível mental. Aí vinham os medos, a pessoa começava a relatar sonhos que tinha depois que tomava aquele remédio, medos. E aí ele fazia a matéria médica de cada medicamento. Então, cada medicamento ele foi estudando. Depois dele, vieram outros médicos, homeopatas, fantásticos, e que fizeram isso. Existe estudo. É o repertório, são os sintomas, isso que eu estava falando, que você vai botando, que olha-se muito a casa 6 e a 12, que são os medos, os sonhos. Muito bem, então tem isso. Mas também tem a parte da sensibilidade do médico, de sentir o que é que aquela pessoa, o sofrimento dela. Então, o que é que tem na homeopatia? O Hahnemann, na psora, o homem sofre. Mas não só o homem sofre, a natureza inteira sofre. Por quê? Porque nos medicamentos que você administra no homem são, ele começa a relatar sofrimentos. Então toda a natureza sofre. O planeta sofre. O ser humano que faz parte do planeta sofre. Muito bem. Então, como curar esse sofrimento? Dando esse medicamento que está ali imbuído na alma das substâncias, nas plantas, nos vegetais, nos minerais, tudo tem sofrimento. Se você identifica uma coisa similar, não é igual, muito parecida, que aquela plantinha sofre quando você experimenta numa pessoa e essa pessoa relata, e você dá para uma outra pessoa que tem aquele mesmo sofrimento, por uma questão de similitude, de parecer, de vibrar igual, causa a cura, leva à cura.
E aí a gente falei uma palavra que é vibração. Vibração. Essa vibração vem de polaridades e ritmo. Nós somos seres polares e a gente vibra, e a gente tem uma vibração. Dependendo da vibração que você tem, você às vezes atrai para você coisas boas ou ruins. É muito importante a vibração. Quando a pessoa está harmonizada, ela começa a atrair coisas boas. Então, uma pessoa curada, em tese, é uma pessoa que também muda o destino dela. Porque ela começa a atrair coisas melhores. Uma pessoa negativa, que só pensa coisa ruim, atrai coisa ruim. Isso é um princípio de atração. Muito bem. Então, vamos voltar lá para trás. Como que Luiz Henrique, no caso, filho da Maria Eugênia, resolveu juntar essas duas coisas? Com esse estudo da astrologia que eu conversei com ela, fantástico, que você fica apaixonado. E você começa a ver que somos todos pessoas esotéricas, né? A gente não é o cientista, a gente não é o cientista, ciência do tipo que é considerado ciência. A gente considera o que não é dito, o que não é provado, o que é sentido. Somos todos assim. E os homeopatas também. Então, o que é que eu comecei a ver? A Maria Eugênia falou, por que você não junta as duas coisas? Você é homeopata, se você usar o mapa, você vai descobrir coisas na análise do mapa que podem ajudar você como homeopata. E foi isso que eu fiz e venho fazendo há 30 e tantos anos. Muito bem. Para a gente entender, então, essa junção, como é que eu faço a interpretação de um mapa para poder ajudar o homeopata que eu sou? Né? Existem pontos que, ao meu ver, depois de tanto tempo de estudo, eu valorizo mais. É lógico que o mapa inteiro é importante, o Sol, a Lua, o ascendente, tudo isso. Mas tem coisas mais importantes, e tem uma coisa que é a mais importante. Por quê? Porque se você olha para isso, você tem lá, naquele estudo que eu estava falando de botar os sintomas, os remédios que aparecem, você fica olhando para aquele, aí aparecem vários, né? Porque é difícil a homeopatia, é muito difícil. Tudo muito parecido, as pessoas têm sofrimentos parecidos, as pessoas são parecidas, mas são diferentes, por outro lado. Aí você começa a observar aquele sofrimento e você começa a ver aqueles remédios, nisso que eu vou falar para vocês agora, que talvez seja uma grande blefe, uma grande mentira, mas talvez seja uma grande verdade. Vocês estudem, vocês não são homeopatas, mas prestem atenção. Uma coisa muito importante é a cauda do dragão. Por quê? Ponto é um ponto, não é um planeta, é um ponto no espaço, não é? Da órbita da Lua em torno da Terra e do Sol. É uma coisa assim. É imaterial. Nós estamos lidando com espírito. Cura da homeopatia não é cura só física, é uma cura espiritual. Espírito. Então, a gente começa na interpretação da astrologia dos planetas, mas falamos agora de um ponto que não é um planeta. Está no espaço. Primeiro ponto. Segundo, Lilith. Também não é. Não existe Lilith. Lilith é a órbita mais distante da Lua. É o apogeu da Lua, digamos assim. A Lua mais é lá, Lilith. É uma coisa que também não é. É um ponto, é uma passagem, é uma coisa imaterial. Duas coisas imateriais são importantíssimas. Mas tem mais. A casa 6, como eu falei, né? Vocês têm que olhar a casa 6, porque ali você vai ver onde é que vai tendência a cristalizar no corpo a doença. Eu vou mostrar alguns mapas depois. Alguns você tem isso bem claramente, outros não. E a outra coisa, a casa 8. A casa 8, porque você vai ver ali o órgão choque que pode matar a pessoa. É o mais vulnerável. Por exemplo, quem tem lá a Libra, essa pessoa tem uma tendência no final da vida, na hora que fizer a piora de tudo, o rim pifar e fazer diálise, entendeu? Então, cuidado, diz para a pessoa, olha, cuidado com o seu rim, bebe muita água, porque astrólogo não é astrólogo de graça, ele tem uma capacidade de influenciar mesmo a vida e a saúde das pessoas, mesmo sem ser médico. Vai falar, prevenir. Por que seriam astrólogos se eles não podem transformar as pessoas? Se eles são esotéricos, se eles são mágicos?
se eles são alquímicos. Então, o poder da astrologia e sempre foi muito ligada à cura. A medicina também, no começo lá, era por Quiron. Quiron curava os deuses, né? O Quiron era um centauro que curava os deuses. Depois vem Esculápio. E aí, presta atenção, naquela época, na Grécia, no templo de Delfos, lá, as pessoas iam para se curar com sacerdotes. Os sacerdotes eram pontífices, e a medicina era a medicina sacerdotal, com cânticos, mas era uma questão de culpa. A pessoa assumia a culpa e fazia como se uma aceitação da culpa. Na cura homeopática, que vem de novo a resgatar a questão de um médico ser um sacerdote, de um médico ser um pontífice, e tem que assumir isso, que é uma medicina religiosa, porque curar é uma questão de religião, é religare. Você cura fazendo restabelecimento daquele princípio que você negou. É um princípio que você negou, e porque você nega aquilo, você adoece. Então, a consciência que você tem, que você leva pela consulta, pela conversa, você chegar ao medicamento e, no caso do mapa astral, do sofrimento daquela pessoa, aquele princípio que é vulnerável e que coincide muito com a cauda do dragão, a cura desse princípio, isto é, a aceitação de que você tem aquela deficiência e auto-perdão, o auto-perdão. Não adianta você entender isso tudo se você não se perdoa. Uma outra coisa, na terapia de reencarnação, quando você faz reencarnação, eu não sou terapeuta de reencarnação, mas tem uma amiga que ela me disse que é muito comum, e quase todas as pessoas que fazem tratamento de reencarnação, na hora que eles chegam lá, na hora da morte, das várias mortes que uma mesma pessoa tem, existe uma culpa por alguma coisa que ela não se perdoou, e é a mesma culpa. Aí eu perguntei, vem cá, será que, ela é astróloga também, será que isso não tem a ver com a cauda do dragão? Ela disse, só tem. É como se fosse a mesma cauda, a pessoa repete a mesma culpa. Então o que acontece? Dessa conscientização do seu defeito lá, do seu princípio que você negou, esse princípio que estava no paraíso, a conversa é cumprida, porque não é só assim. Por que que a gente sofre? Éramos muito bem feitos. Depois tem outra pergunta. A gente estava no paraíso, estava muito bem, mas tinha lá uma árvore do bem e do mal. E Deus disse, não comem da árvore do bem e do mal. Mas veio uma coisa chamada uma serpente, que é a Lilith, que desce, uma serpentinha assim, porque ela não é Eva. Eva, quando Adão conhece Eva, ele fala assim, essa realmente é uma que foi feita de mim. O nome dela vai ser mulher, essa é Eva. Mas esta, ele falou, essa é. Porque aquela outra não, aquela outra era uma outra coisa, entendeu? Aquela era o espírito que veio para colocar esta vontade de experimentar o fruto do bem e do mal. Muito bem, foi Adão e comeu a árvore do fruto do bem e do mal, começou a polaridade, bem e mal, vida, morte, inspiração, expiração. E essa polaridade é que a gente vive e que leva ao sofrimento, porque polaridade vem do conhecimento do bem e do mal. Você conhece o bem e o mal, você vai conhecer o bem e o mal. Resultado, a gente passa a vida inteira e várias encarnações experimentando o bem e o mal para chegar ao conhecimento. Conhecimento de quê? Do seu princípio que você invejou em Deus. Naquela hora que Adão comeu a maçã, ele vai conhecer o bem e o mal, mas ele criou o poder, porque no fundo da essência de toda doença tem uma coisa que se chama poder. E geralmente, frequentemente, muito frequentemente, usam o poder, a doença, para dominar alguém. É muito comum alguém ficar doente para ser coitadinho e aprisionar aquela pessoa que ele quer que fique com ela, que ele ame. Tem muito isso. Principalmente quando mexe com casa 7. Então, doença tem a ver com poder. Qual é o contrário do poder? Manipulação. Poder e manipulação. E o que é o contrário do poder? É a humildade e, mais ainda, o amor.
Já falei do paraíso, da polaridade, do conhecimento, da divisão, bem e mal. A cura, então, é para o reconhecimento do erro, do pecado, da inveja que teve, da aceitação e da consciência. Olha aí, outra palavra. Não é conhecimento, não. É consciência de que Deus te ama do jeito que você é. Por que Deus fez isso? Por que Ele inventou? Você acha que a Lilith nasceu de quê? Não foi Deus que fez a Lilith também? Para que isso? Para que esse negócio de ter maçã, de ter a Lilith, e come a maçã, bem e mal, sofrimento, vida e morte, reencarnação, para que isso? Alguém sabe me responder? Mas é um negócio seríssimo. Por que a gente reencarna tanto? Por que foi comer dessa maçã? Estava tudo muito bem. Tem a resposta. A resposta que eu acho, né, é o seguinte, ele quis deixar a liberdade de escolha e o grande lance, eu acho, quem sou eu para dizer o que é que Deus pensou, é o filho pródigo. O filho pródigo tem a liberdade de ir para o mundo, depois ele volta e o pai faz um banquete. Nós somos o filho pródigo. O diabo fez o papel de colocar a gente o filho pródigo. Então o diabo não é tão mal assim, não. O diabo existe porque Deus quis. Tá? Então, Deus inventou o diabo. Ele é o anjo que carrega a luz. O diabo sai lá de cima, do lado de Deus, e vai iluminar a matéria. Essa questão da polaridade, que a gente depois que fica polar, encarna e fica matéria, ele vem iluminar a matéria. E aí, por quê? Porque quando a gente voltar consciente do amor de Deus, a consciência cósmica, a gente vai ser muito mais feliz no paraíso e não passivamente aceitando aquela coisa que podia até achar chata, né? Isso aqui não tinha graça, não. Agora voltamos valorizando o amor de Deus, valorizando aquilo tudo que estava lá. Entendeu a resposta, né? Agora, quanto à primeira pergunta, eu vou dizer só no final, tá? Por que que o homem ri? É engraçado. Bom, aí eu queria mostrar, porque aí nesse aí, agora eu vou mostrar alguns mapas para mostrar a vocês de uma maneira que astrólogo quer saber, né? Como é que eu vejo o mapa astral e o que eu valorizo. Se eu, na dúvida, tem esse remédio, tem aquele. Desses aqui, qual é o que tem mais parecido com a cauda do dragão? É isso aí. E tem a Lilith também, mas a cauda do dragão é mais importante. E tem uma outra coisa que vocês vão perguntar assim, vem cá, e o Quiron? Também. Mas o Quiron fala em doença assim que você tem, mas é curável, sabe? Porque o Quiron, ele cura também, ele mostra e cura. Porque a doença, você não adoece por acaso, você adoece para aprender alguma coisa. A humildade, já que ela é poder, você tem que pedir para curar. E tem outra coisa, quando se estuda na medicina ortomolecular como é que se forma os radicais livres, né? Você tem lá na órbita dos elétrons, 2 elétrons pareados. Quando um sai fora, esse fica sozinho, isso é um radical livre. Eu vou simplificar para vocês. Então, na junção do outro, e aí não tem o outro, só que eles fazem, nós fazemos, as moléculas, eles pegam um elétron de 2 metais, do ferro e do cobre. O ferro tem a ver com Marte e o cobre tem a ver com Vênus. Então, Marte e Vênus dão elétrons. E não dão, não. Eles são roubados. Aí entra Mercúrio para pegar. Não é legal? Resumo da ópera. Quando está pareadozinho, está equilibrado. Mas nunca está, entendeu? Quer dizer, o equilíbrio vem do outro. A gente precisa do outro. É por isso que eu digo, eu posso falar uma grande besteira, vocês vão rir de mim. Mas eu acho que o signo, teoricamente, que eu acho que é o melhor, é Libra. É o outro, valoriza o outro. É muito importante você dar valor ao outro. Casar, estar com alguém, juntar. Você não pode casar, fica amigo, mas sozinho é difícil. Entendeu? A paridade é importantíssima, porque senão fica faltando alguma coisa e aí fica doente. Atrai elétrons, rouba.
Todo mundo rouba. A gente rouba e lá ninguém rouba Mercúrio, todo mundo tem. E você rouba elétrico. É tudo muito hipócrita, né? Assim, mostra o primeiro mapa. Esse é um rapaz que ele tem AIDS. Está equilibrado, ele está tratado, ele não tem mais. Ele tem lá, mas está bem, está tranquilo. Mas o grande sofrimento dele, ele é uma pessoa extremamente ansiosa e agressiva e brigona. O que ele faz na vida? Ele é inventor. Ele inventa máquinas. Ele inventa coisas extraordinárias. E aí, o sofrimento dele é porque ele quer fazer sempre alguma coisa que ninguém fez. Ele é uma pessoa extremamente criativa. A cauda dele é em Capricórnio, na casa 12. Cauda de excelência. Cauda da maior experiência na matéria. Uma pessoa que tem uma cauda dessa já experimentou muita coisa na matéria. E na 12 fala em grande experiência artística, criativa, espiritual. Pode ter sido um Rodin, pode ter sido um Chopin. Tem uma sensibilidade e tem uma experiência e tem uma excelência no seu passado. Entendeu? Muito bem. Ele tem isso. Agora vamos ver a Lilith dele. Lilith e Escorpião na casa 10. Na 10 é poder. Não é? E a Lilith e Escorpião é controle. Então é uma Lilith poderosa, que é controle e que é poder. Outra coisa mais, deixa eu ver, a gente olha, eu olho a Lilith. Agora, vocês vejam, o Capricórnio, que rege a cauda, está aqui junto com a Lua em Aquários, na casa 2. Casa 2 para mim é casa de trabalho. A pessoa faz aquilo na vida, da maneira prática, para ganhar din-din. A vida dele é criar, é aquário mesmo. Ele é um grande criador, um grande criativo, ele cria coisas extraordinárias. O remédio dele tinha que ver com isso. O remédio dele, por aqueles estudos dos sintomas, ele tinha alergia no abdômen. Sulfur. Quem é sulfur? Sulfur, quem é o remédio? Eu digo quem é porque cada substância tem uma historinha. Sulfur é o enxofre. E esse sulfur, na dinâmica miasmática dele, ele estava no paraíso, do lado de Deus, e caiu. Então, uma pessoa que é sulfur quer criar. Ele tem uma insatisfação muito grande, porque ele não quer criar, ele quer o original, ele quer o novo. Ele fez uma máquina aí fantástica, e ele coloca tem uma coisa muito da sexualidade por causa do Escorpião. Tanto que ele teve, como é que está a 6 dele? A 6 dele é em Touro, né? É o Mercúrio. Mas ele tem que, olha aí outra coisa. A cabeça, na 6, a pessoa evolui pela doença. A cabeça é ponto de evolução. Tá? Então ele evolui pela doença e por fazer família. Ele é uma pessoa que não casou. Ele não conseguiu ainda chegar nisso. Ele é solitário, Capricórnio, cauda em Capricórnio. Ele vive muito sozinho e não quer casar. Seria bom para ele, porque adoece. Se tivesse talvez tido família, não teria adoecido, entendeu? Próximo. Quem é o próximo? Em RP? Em RP, as iniciais da zona. O problema é que não pode botar nome e a gente fica maluco. Não, passa mais um. Esse aqui é de Buenos Aires. Quem? Buenos Aires. Ah, é Buenos Aires. Ah, esse aqui já achei. Vê um que é... esse é interessante também. Vamos ver esse de Buenos Aires. Esse é um jovem. Ele é um jovem e ele tem ejaculação precoce. Ele é uma graça de pessoa, ele é super legal, mas ele tem esse problema. Ele não consegue engravidar, ele não consegue ter relações porque ele tem ejaculação logo, entendeu? Antes da penetração, uma coisa assim. Vamos ver a cauda, o remédio dele. Eu não vou falar do remédio antes, eu vou analisar a cauda dele. A cauda dele é em Gêmeos, ele tem Sol conjunto a cauda, quer dizer, a identidade dele tem a questão da dualidade, né? Que está em Gêmeos.
Onde é que está Mercúrio? Mercúrio, o dispositor. Estamos analisando juntos, tá? O Mercúrio está na casa 12 em Câncer. Tá bom? E onde está o dispositor desse Mercúrio? A Lua. A Lua está aqui. A Lua está junto a Uranus e Netuno. Há uma diluição, apesar de em Capricórnio, ele tem uma diluição da identidade. O remédio dele chama-se alumina. Alumina é barro. Quem é barro não se molda. É como se fosse uma pessoa que não tem uma personalidade moldada. Ela tem que ser estruturada, moldada. Ele tem essa diluição e a Lilith dele explica isso. Aí no caso foi a Lilith. Lilith em peixes, tá? Lilith em peixes pode dar loucura. No caso não chega a loucura, deu confusão. Tem muitas pessoas que são 15 minutos, que são confusas, né? O caso dele é essa falta da forma. Aí você dá a alumina, começa a estruturar. Ele começou a ter mais autoconfiança, a saber o que queria, porque uma pessoa que também não tem forma não sabe nem o objetivo de vida, né? Então vê a terceira, que começa com... Fala Você tem vários, mas eu não vou mostrar todos não. Olha, é uma pessoa que nasceu em 67. 31 de janeiro de 67? Está na tela. Exatamente. Plutão e Urano no ascendente. Eu também não me lembro toda a história, não. Essa daí... Só um minutinho, uma colinha rápida. A história dela. Sinusite, osteopenia, intolerância à lactose e emagrecimento. Ela pesa 44 quilos. Ela é magérica. O remédio dela chama-se natro muriático. Alguém aí já deve ter tomado, porque é conhecido. Natro muriático tem a ver com a mulher de Jó. A mulher de Jó olha para trás, e na hora que o anjo chega e diz assim, olha, ninguém olha para trás. Vão embora daqui, eu vou destruir, aqui a gente vai queimar essa cidade, mas não olha para trás. A mulher de Jó então aguentou, porque mulher é curiosa. O que ela olhou, ela virou uma estátua de sal. Natro muriático é sal. Então, uma pessoa que olha para trás é sal. E quem é sal? Conserva tudo. Não perdoa, não esquece, mantém o passado. Entendeu? Então, essa pessoa, essa cliente, ela tinha esses sintomas. E vamos observar vamos ver se tem a ver com esse negócio de guardar o passado. Cadê a cauda dela? Ela tem a cauda em Escorpião, né? Na casa 2. O que é cauda em Escorpião? É uma cauda que fala em perdas, sofrimento, pessoas que viveram tragédias, terremotos, tem essa coisa do passado de dor muito forte. Então ela tem uma cauda de sofrimento, de dor. Como é que é a cabeça dela? A cabeça dela vai para Touro, né? Touro na 8. A cabeça é o resgate da cauda. Ela resgata através de alguém que vem trazer para ela o prazer. É o oposto do Escorpião. E essa pessoa deu muita sorte, que era um marido bonito, eu vi a foto, e ela disse que ele é, e maravilhoso, taurino. E ela ficou muito feliz. Mas ela tinha todas as características de manter o sofrimento, de ter essa questão de não perdoar, e emagrecia. Se a gente olhar mais alguma coisa que é a Lilith, olha lá, a Lilith dela está em Áries, em conjunção com Saturno, né? Pertinho. Então ela faz a questão do emagrecimento, é uma Lilith conjunta a Saturno. Ela pega o princípio de Saturno, são pessoas muito fechadas, muito... Saturno exaure a Lilith, entendeu? Ele meio que casa com ela e fecha. A coisa da Lilith em Capricórnio, por exemplo, a pessoa tem dificuldade de ter orgasmo. A mulher com a Lilith em Capricórnio é dificílimo ter orgasmo.
é muito responsável, muito séria, e o orgasmo é complicado. Muito bem, a 6 dela é Aquários, né? Ela tinha o quê? Sinusite, que é a questão de alergias, né? Com Mercúriozinho aqui cravado. Essa mostra bem a 6, né? E a Vênus aí dentro que ajuda um pouco, mas tem também um Quirón em Peixes que fala de alergias. Então mostrei a Lilith, mostrei a cabeça, a cauda, e condiz, entendeu? Condiz com essa. Porque quando a gente estuda não dá só um remédio, dá vários. Mas eu já notei, se não dá na cauda, a gente também não sabe interpretar, eu não sei, cauda com essas perfeições todas, a gente sempre fica meio assim, né? Então, mas quando é, então tá. Sabe quando coincide? E dá força, 10 minutos. Então eu vou terminar, não vou mostrar mais mapa de ninguém não, porque... Tá bom. Então é o seguinte, minha gente, é o seguinte. Vamos fechar. Estamos aqui, nós sorrimos, apesar da morte. Há alguma coisa na gente que diz que no fim tudo vai dar certo. É a esperança que faz sorrir. É que a gente no fundo sabe que a gente vai voltar para onde a gente veio. Nos sintomas dos medicamentos, na psora, tem um sintoma interessantíssimo. Tem culpa, carência, medo do castigo e tem nostalgia. Como é que aparece nostalgia? A nostalgia vem do paraíso. E a gente no fundo sabe, como na questão da polaridade, que a gente está vivo, que vai morrer, está vivo, que vai morrer, porque vai mesmo, que a gente vai voltar para um lugar legal, entendeu? Vai, desde que a gente se perdoe. Lembra da reencarnação? Então, a grande mensagem é perdão. E tem uma outra. Vem cá. Então, não tem jeito. Então, a gente fica doente para se curar, porque cura é redenção. Ai, que espetáculo, né? Então vamos ficar doente, porque a gente vai ter cura e a gente vai ter redenção. Não, isso é uma visão, porque tudo vale, né? Mas normalmente é isso, cara. Normalmente é isso. A gente não fica doente por acaso. Agora, quantas pessoas você conhece que fica com 95, 100 anos praticamente sem doença? Quantas? Sabe quem são? Santos. E tem santos. Eu conheci. Tem santos. A minha mãe é santa. Aí diz, porque filho da mãe, não sou canceriano, não, eu sou peixe. A minha mãe é santa, sabe por quê? Ela tem aquele sorriso daquelas pessoas iluminadas, plácidas. Ela não fala mal de ninguém, ela não tem doença, ela nunca operou a visão, ela não usa óculos, ela é lúcida. 96 anos. Aí eu fico pensando, por que a minha mãe não ficou doente? Será que ela... E não precisa, não precisa ser astrólogo, não precisa ser médico, não precisa ser nada disso. Senão, teoricamente, nós seríamos especiais, porque a gente sabe esses segredos esotéricos das pessoas. Não, basta ser bom. A bondade é que é o negócio, entendeu? Então, sejamos bons, procuremos o outro, que a grande cura da gente é o outro, porque o outro é que mostra como a gente tem que perdoar e amar. Então, amem os outros, amem a você mesmo, que vocês vão ter saúde. E é isso aí.